Ele tinha um reino só para si, e a expulsou para mantê-lo por 6 anos. Saras Verlan silenciosamente manteve aquele reino unido. Ela equilibrou o que ninguém mais notava. Resolveu o que ninguém mais via. Amou um homem que acreditava que o futuro de um reino podia ser medido por um único herdeiro. Então, uma curandeira disse a verdade que nenhuma coroa queria ouvir. Ao final da semana, ela havia perdido seu título, seu casamento e o único lar que conhecera. Ele acreditava ter protegido seu reino. Mal sabia o custo de perder a mulher que o mantinha unido o tempo todo. Esta é a história de um reino que descobriu o valor dela apenas depois que ela se foi, e de outro que o viu antes mesmo que ela precisasse prová-lo. O nome dela era Saras Verlaine, e foi assim que ela parou de sobreviver e finalmente encontrou um lugar onde nunca precisou conquistar o direito de pertencer. Capítulo 1. Durante 6 anos, Saras Verlaine aprendeu a notar problemas antes que qualquer outra pessoa percebesse que eles existiam. Uma remessa atrasada, um celeiro mal contado, uma briga entre duas casas que se tornaria uma rixa se ninguém interviesse dentro de uma semana. Ela notava essas coisas como algumas pessoas notam o tempo, de forma automática, antes mesmo de lhe ocorrer que notar era uma habilidade. Naquela manhã, ela estava debruçada sobre o registro de um comerciante no salão de recebimento. Corrigia um número que teria custado às fazendas do leste metade do grão de um inverno. Suas mãos estavam frias, como sempre estavam, embora o fogo ao seu lado ardesse alto. Ela havia parado de notar isso em si mesma anos atrás. Outros também. Um intendente a encontrou ali. Ele não explicou por que o conselho a queria na câmara da curandeira. Ele não precisava. Ela sabia, da maneira silenciosa como uma pessoa sabe que o tempo está mudando há meses. Manurva pediu ao conselho para sair antes de falar. Nenhum deles se moveu. Saras entendeu naquela única recusa tudo o que a sala já havia decidido sobre ela. Ela não receberia a dignidade de ouvir aquilo sozinha, como mulher. Ela ouviria como uma questão de Estado, com testemunhas, porque era nisso que ela havia se tornado para eles em algum momento nos últimos 6 anos, sem que ninguém lhe dissesse que a transição havia acontecido. Manurva não suavizou o que veio a seguir. Não há mais o que esperar. Seu corpo não gerará um herdeiro. Foi decidido muito antes deste inverno. Uma febre quando você era menina que deixou mais do que a cicatriz que você carrega por ela. O conselho não ofegou. Conselhos raramente o fazem. Eles simplesmente ficaram imóveis. A quietude de homens recalculando o valor que uma mulher tinha para eles. As mãos de Eden estavam espalmadas sobre a mesa. Existe alguma possibilidade? Nenhuma. Outra opinião. Outra curandeira. Manurva não piscou. Você pode chamar todas as curandeiras entre aqui e a costa. Nenhuma delas lhe dirá algo diferente. Ele não falou novamente. Saras o observou fazer o que o vira fazer por 6 anos. Pegar uma verdade e revirá-la até que se tornasse uma decisão com a qual ele pudesse viver. Ela amara isso nele um dia. O cuidado, o peso que ele dava à escolha. Ela nunca imaginou ser a coisa contra a qual ele escolheria. Ela deixou a câmara antes dele. No corredor, um jovem escriba a alcançou, ofegante, uma folha de pergaminho na mão. Lady Saris, o relatório do leste. Antes de entrar, a senhora poderia... Ela o pegou sem parar de andar. Encontrou o erro na segunda linha, corrigiu e o devolveu. Ela havia corrigido o reino uma última vez. Ninguém notou. Ele não falou novamente naquele dia, nem no seguinte. Por quase 3 semanas, o rei de Ashgard não disse quase nada. Trancou-se com médicos que não lhe diziam nada de novo. Com conselheiros que lhe diziam o que ele já temia, procurando uma versão da verdade que ele pudesse suportar manter. Saras o observou procurar. Ela não disse nada para facilitar. Aprender em 6 anos que algumas coisas não eram dela para carregar por ele. A paciência do conselho não durou 3 semanas. Raramente dura para reis que hesitam. Quando Eden finalmente falou de novo, não foi com ela, foi com o conselho. E o que ele lhes disse foi a forma de uma decisão já tomada, disfarçada de uma que ainda estava sendo alcançada. A linhagem não pode terminar comigo. Ele não olhou para ela enquanto dizia isso. Ele acreditava nisso. Essa era a pior parte. E ele não estava mentindo para eles. Ele estava mentindo para si mesmo, cuidadosamente, como um homem constrói um muro atrás do qual pretende ficar pelo resto da vida. Um novo noivado foi anunciado em menos de 2 semanas.
Saras o ouviu da mesma forma que todos os outros de um corredor, em segunda mão, como se já fosse uma convidada em uma casa que um dia fora sua. Embora mais de uma pessoa naquela corte insistisse mais tarde que via o fim chegando há anos, elas simplesmente não o disseram enquanto ainda poderia ter importado. O banimento levou menos tempo do que o registro que ela corrigira naquela manhã. Ele disse isso na frente de toda a corte, porque era a única maneira de torná-lo final e porque alguma parte dele precisava de testemunhas para se convencer de que tinha o direito. Ele olhou para ela, depois para o conselho. Então, após um silêncio que durou o suficiente para todo o salão senti-lo, ele falou: "Você deixará Ashgard antes do fim da semana." Uma pausa, porque 6 anos aparentemente exigiam uma prestação de contas. "Você nunca deu um futuro a este reino." Ela deixou o silêncio pairar exatamente pelo tempo necessário. "Não, eu dei a ele todo o resto. Você simplesmente nunca o contou." Ninguém riu. Ninguém ousou. Mas algo no salão mudou. A atenção de pessoas percebendo tarde demais que nunca o tinham ouvido levantar a voz e haviam confundido isso com não ter nada a dizer. Deram-lhe um cavalo para a jornada, um velho cavalo castrado, de dorso arqueado, meio esquecido nos estábulos inferiores. O garoto do estábulo manteve os olhos no chão enquanto entregava as rédeas. "Sinto muito pelo quê?" "Eu trouxe o cavalo errado." Ela examinou o animal, passou a mão pelo pescoço dele. "Não, você trouxe o cavalo que eles lhe deram." Ela saiu pelo pátio inferior em vez do portão principal, embora ninguém lhe tivesse pedido. O velho contador ficou na porta de seu escritório e não fingiu estar fazendo outra coisa. A cozinheira saiu para os degraus da cozinha, limpando as mãos no avental, e não disse absolutamente nada, o que dizia tudo. Um guarda no muro do pátio a viu passar e não saudou, porque ninguém lhe dissera se ele ainda lhe devia isso. E o não saber era seu próprio tipo de resposta. Nenhum deles se moveu para impedir. Nenhum deles podia. Eles viviam dentro do mesmo sistema que acabara de decidir o valor dela. E eles sabiam disso tão bem quanto ela. Ela não olhou para trás para nenhum deles. Não porque fosse forte o suficiente para não querer. Mas porque já havia decidido, em algum lugar entre a câmara da curandeira e esta estrada, que Ashgard não haveria lamentar por isso. Ela não tinha cartas de apresentação. Nenhuma moeda além do que cabia em um alforje. Nenhum plano além da fronteira. E além da fronteira, o que quer que a esperasse. Na fronteira, ela parou o cavalo. Atrás dela jaziam 6 anos, um título, um nome que ela usara por mais tempo que o seu próprio. Ela olhou para o anel em sua mão por um longo momento, antes de tirá-lo e pressioná-lo no fundo do alforje. Ela não o jogou fora. Aqueles 6 anos aconteceram. Eles importaram um dia. Agora simplesmente haviam acabado. Ela ainda não sabia quem era se não fosse mais a mulher que pertencia a Ashgard. Ela cruzou a fronteira antes do anoitecer, ainda tentando responder a isso. Ela acreditava que estava cavalgando em direção ao exílio. Não estava. A terra mudou antes do reino. As estradas de Ashgard eram retas e cinzentas, cercadas por muros de pedra construídos para controlar onde tudo pertencia. Um dia após a fronteira, os muros acabaram. A estrada começou a contornar as coisas em vez de atravessá-las. Um velho carvalho, um riacho, uma colina que ninguém se dera ao trabalho de nivelar. O céu se abriu mais do que ela se lembrava que o céu podia se abrir. Era a última semana da primavera. Ela notou isso da mesma forma que notava tudo agora, por hábito, em vez de sentimento. As sebes estavam densas com o novo verde, o ar carregando a inquietação de uma estação prestes a virar. Ela ainda não se permitia querer nada daquela virada. Querer não tinha corrido bem para ela ultimamente. O cavalo, apesar da idade, parecia andar mais facilmente quanto mais longe iam. Ela se perguntou, por volta do segundo dia, se um animal podia sentir uma mudança no que se esperava dele. Ela não examinou mais esse pensamento. Ela chegou ao posto de controle externo de Larkhaven ao entardecer do terceiro dia. Dolorida da cela, suas provisões reduzidas a meio pão e menos orgulho do que quando começou. Um guarda perguntou seu nome antes de perguntar seu negócio. Saras Verlan. Ele esperou, como as pessoas sempre esperavam pelo resto. Lady, consorte Luna de algo para seguir o nome e dar-lhe peso. Nada se seguiu. Ela percebeu, parada ali, que esta era a primeira vez em 6 anos que o silêncio após seu nome pertencia a ela, em vez do que ela havia perdido.
Eles não a mandaram embora. Larkhaven, ela aprenderia, raramente mandava alguém embora no portão. Um fato que lhe dizia mais sobre o reino do que qualquer coisa que ela pudesse ver na luz que se desvanecia. Ela foi levada perante seu alfa 2 manhãs depois. O salão a surpreendeu. Sem colunas imponentes, sem trono construído para ser admirado de baixo. Apenas uma longa mesa, uma lareira e um homem parado perto da janela, meio de costas, como se a chegada dela ainda não valesse sua atenção total. Rezequad não parecia um rei feito para ser temido. Ele parecia um homem que um dia esperara ser, e desde então aprendera que o medo custava mais do que rendia. Ele não se virou quando falou. Você é a pessoa do posto da fronteira. Não era uma pergunta. Sim, de Ashgard. A palavra saiu dele como um homem nomeia uma velha ferida, secamente por longo hábito. Você entenderá se eu não levar isso ao pé da letra. Já tivemos gente de Ashgard nesta fronteira antes. Nem todos vieram sem um propósito. Eu não tenho propósito aqui. Ela manteve a voz firme. Passara 6 anos garantindo que não revelasse nada que não pretendesse. Eu não tenho outro lugar. Ele se virou então e a estudou da maneira que ela imaginava que ele estudava uma disputa de fronteira, cuidadosamente, em busca do detalhe que ninguém mais pensara em mencionar. Ele deixou o silêncio se estender por completo antes de falar novamente. Ela aprenderia com o tempo que era simplesmente assim que ele ouvia, até o fim de uma coisa, nunca da interrompendo. O que você fazia em Ashgard? Não quem a enviou. Não o que você quer. Ela quase não tinha uma resposta pronta para isso. 6 anos de uma resposta, e nada disso cabia em uma frase que um estranho acreditaria. Ela levou um momento antes de responder, o que ninguém mais tinha tempo para notar. Eventualmente, isso se tornou tudo. Algo se moveu por trás de sua expressão. Não calor. Ainda não. Reconhecimento, talvez, de um tipo de pessoa que ele não esperava encontrar no lado perdedor do portão de Ashgard. Ele se virou completamente da janela pela primeira vez desde que ela entrara na sala. Você vai trabalhar. Larkhaven não mantém convidados. Não há lugar para a inutilidade aqui. Algo se suavizou quase imperceptivelmente em seu rosto. Bom, ele apoiou a mão nas costas de uma cadeira. Pessoas que vêm aqui para espionar tendem a não gostar de trabalho comum. Isso as entedia. Eu nunca achei entediante. Uma pausa. Não, imagino que não. A porta se abriu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Uma garota de 16, talvez 17 anos, de cabelos escuros e ofegante de tanto correr, parou bruscamente na porta ao ver uma estranha. O nome dela saiu no tom de um irmão mais velho que o dissera muitas vezes antes. Imagine. Desculpe. Ela não parecia arrependida. Ela também não desviou o olhar de Saras. Não por vários segundos que para Saras pareceram como ser lida de dentro para fora. Então ela se foi novamente a a porta se fechando atrás dela, os passos já recuando pelo corredor. Ele continuou como se a interrupção não tivesse acontecido. Você ficará na ala leste, perto das cozinhas. Saras inclinou a cabeça e saiu sem perguntar mais nada. Haveria tempo, ela suspeitava, para o resto. Ray ficou um pouco mais na janela depois que ela se foi. Ele não ouviu Imagem retornar até que ela já estivesse atrás dele. Posso conhecê-la? Não, uma pausa então, totalmente despreocupada. Tudo bem, ela estava sorrindo quando disse isso. Ele também não viu. Não viu, mas logo entenderia exatamente o que aquele sorriso significava. Antes de continuarmos, se você sentiu algo neste primeiro capítulo que o fez querer ficar, por favor, inscreva-se no canal. Leva 1 segundo e significa muito para mim. Capítulo 2. Seu quarto na ala leste era pequeno, simples e inteiramente seu. Um fato que demorou mais para se assentar nela do que o próprio quarto levara para alcançar. Ninguém veio inspecioná-lo. Ninguém perguntou o que ela pretendia fazer com ele. Ela passou a primeira manhã simplesmente parada nele, ouvindo uma casa que ainda não sabia o que fazer com ela. Ela ouviu a batida antes de ver a porta se mover. Imagine não esperou que lhe dissessem para entrar. Ela já estava na metade do caminho quando Saras se virou. Uma garota feita inteiramente de impulso, cabelos escuros escapando de qualquer coque que alguém tentara naquela manhã. Você é a de Ashgard. Sou. Imogen a estudou da mesma forma que a estudara no salão 2 dias antes, abertamente, sem as maneiras que geralmente suavizam esse tipo de olhar.
O que quer que ela tenha encontrado pareceu satisfazer algo. Você sabe trançar cabelo? De todas as perguntas para as quais Sarah se preparara, esta não era uma delas. Sei. O meu nunca fica bom. Imagine se jogou na beira da cama como se tivesse sido convidada, o que não fora, e como se esta fosse uma conversa já bem encaminhada, o que não era. As criadas apertam demais. Ray não nota. Ele não notaria se eu raspasse. Duvido. Você ainda não o conheceu direito. Um encolher de ombros, totalmente despreocupada com sua própria contradição. Ele nota tudo. Ele só não diz. Saras guardou aquilo sem comentar. Ela se sentou atrás da garota e começou a desfazer o coque que as criadas haviam deixado. E por um tempo, nenhuma delas falou. Foi Imagine quem quebrou o silêncio, eventualmente. Da maneira como ela parecia quebrar a maioria dos silêncios, sem aviso e sem necessidade aparente de um. Ele deu trabalho. Isso significa alguma coisa, não é? Ele não dá trabalho a pessoas que ele acha que estão mentindo. Uma pausa considerando. Ele lhes dá um quarto e as observa por um mês primeiro. Você conseguiu o quarto e o trabalho. Talvez ele seja simplesmente eficiente. Imagine Hill, um som curto e surpreso, como se não esperasse que Saras tivesse humor algum. Ele não é eficiente. Ele é cuidadoso. Há uma diferença. Ela inclinou a cabeça para trás, verificando o progresso da trança de cabeça para baixo, o que não conseguiu nada além de fazer Saras recomeçar. Você é cuidadosa também, eu percebo. Como? Você responde a tudo como se estivesse escolhendo cada palavra de uma gaveta. Imagine se endireitou antes que Saras pudesse objetar a metáfora. Pessoas que estão escondendo algo geralmente falam de mais ou de menos. Você fala exatamente a quantidade certa. Isso é mais difícil de fingir. Saras não disse nada sobre isso, porque não havia nada verdadeiro que pudesse dizer que não confirmaria precisamente o quão de perto acabara de ser lida por uma garota que ainda não conseguia ficar quieta enquanto cuidavam de seu cabelo. Rhea as encontrou assim algum tempo depois. Embora nenhuma delas o tenha ouvido na porta, até que Imagine olhou para cima. Ele não entrou. Ele tinha o ar de um homem que pretendia dizer algo completamente diferente e havia perdido o fio da meada. O conselho quer a contagem de grãos do leste até a noite. Imagine não se virou do espelho. Você poderia perguntar a ela. Perguntar o quê? Ela manteve um reino funcionando por 6 anos. Imagino que ela saiba contar grãos. Saras manteve as mãos firmes na última parte da trança. Rê não respondeu imediatamente. Ele raramente o fazia. E quando finalmente falou, não foi para nenhuma delas diretamente, mas como mais como um pensamento que escapara antes que ele terminasse de decidir se o teria. Veremos. Ele se foi antes que Imagine pudesse dizer mais alguma coisa, embora ela claramente tivesse algo pronto. Isso é o mais próximo de um sim que você vai conseguir dele por pelo menos uma semana. Ela disse isso satisfeita, como se tivesse ganhado algo. Além disso, você fez isso lindamente. Ninguém faz direito desde nossa mãe. Ela disse isso de leve, da maneira como as pessoas dizem coisas que praticaram dizer de leve, e saiu antes que Saras pudesse decidir se perguntava sobre isso, o que Saras suspeitava ser exatamente o ponto. Sozinha novamente, ela olhou para as próprias mãos por um momento. Elas haviam corrigido os números de um reino poucos dias atrás. Agora, haviam trançado o cabelo de uma garota que sentia muita falta de alguém, e receberam a confiança para ambas as tarefas sem pedir por nenhuma delas. Ela ainda não entendia que tipo de lugar era este. Estava começando, apesar de si mesma, a querer descobrir. Em Ashgard, naquela mesma semana, uma remessa destinada à guarnição do leste chegou com 3 dias de atraso, sua contagem quase um quinto menor. Ninguém soube dizer depois por qual mesa o erro havia passado. Simplesmente passara por várias, como as coisas faziam agora, sem serem notadas, sem serem corrigidas, até que não eram mais. Enquanto isso, as cozinhas de Larkhaven eram mais quentes e barulhententas do que qualquer coisa a que Saras estava acostumada nos salões frios e ordeiros de Ashgard. Ela encontrou o caminho até lá na 4ª manhã, atraída menos pela fome do que pelo som. Vozes, panelas, o caos de um lugar que alimentava uma casa sem fingir ser elegante sobre isso. A cozinheira era uma mulher robusta chamada Della, com farinha até os cotovelos, que olhou para a recém-chegada em sua porta com a avaliação franca de alguém que há muito tempo deixara de se impressionar com o título de qualquer pessoa.
Você é a pessoa a quem Ray deu um quarto. Sou. Hum. Dela voltou para sua massa. Ele não faz isso com frequência. Sarah se viu, sem bem decidir, pegando uma faca e começando a cortar os legumes que ninguém lhe pedira para tocar. Dela não se opôs. Ela simplesmente abriu espaço na tábua, da maneira como uma pessoa abre espaço para alguém que claramente já fez isso antes. Elas trabalharam sem falar por um tempo. Foi dela quem quebrou o silêncio eventualmente, acenando para a lousa de contagem pendurada torta na porta da despensa. Essa coisa está errada há um mês. O intendente não consegue fazer a contagem bater com os estoques e ninguém tem paciência para sentar com isso. Saras olhou para a lousa. Encontrou o erro em menos de um minuto. A entrega de um fornecedor registrada 2 vezes. Uma estação passada. Não é a contagem que está errada. É esta entrada. Ela apontou. Alguém registrou a mesma entrega em 2 datas diferentes. Dela olhou para a lousa, depois para ela, e não disse absolutamente nada. O que Saras estava começando a aprender ser a maneira particular de Larkhaven de fazer um elogio. Ela consertou antes de sair da cozinha. Ninguém lhe pedira. Ela também não se pedira. Foi Imogen quem a encontrou depois, seguindo-a pelo corredor, com a energia desajeitada de alguém que não tinha nenhum lugar urgente para ir e decidira que a companhia de Saras era a opção mais interessante disponível. Dela gosta de você, Imogen anunciou como se estivesse relatando um fato verificado. Ela não fala com as pessoas, ela falou com você. Discutimos um erro de suprimento. Isso é falar para a dela. Imogen se juntou a ela, sem ajustar seu passo à conveniência de ninguém, além da sua própria. Você consertou a lousa também, não foi? Ouvi o intendente esta manhã. Ele achou que finalmente tinha enlouquecido. Foi uma coisa pequena. Você vive dizendo isso. Imogen olhou para ela de lado, curiosa em vez de acusadora. Sobre tudo o que você faz. Nunca é uma coisa pequena. Você apenas chama assim. Saras não respondeu. Não havia uma versão da verdade que se encaixasse confortavelmente no espaço que Imogen deixara para ela. Elas chegaram ao pátio, onde a luz da manhã se tornara quente o suficiente para se sentar, e Imogen se jogou no muro baixo sem perguntar se Saras pretendia continuar andando. Ela não pretendia. Ela se sentou. Por um tempo, nenhuma delas disse nada. Foi Imogen, é claro, quem terminou. Ela parecia constitucionalmente incapaz de deixar um silêncio passar do ponto. Você sente falta dele? Não era uma pergunta. Saras considerou várias respostas e escolheu a verdadeira. Às vezes, Imogen assentiu lentamente. Da maneira como as pessoas assentem quando acreditam ter resolvido algo. Você vai parar. Saras olhou para o pátio em vez de para ela. Ela não a corrigiu. Não havia uma versão da correção que uma garota de 16 anos precisasse ouvir e nenhuma bondade em dá-la a ela de qualquer maneira. Talvez, ela disse em vez disso, o que não era uma concordância, e nem exatamente uma mentira. Imogen pareceu satisfeita de qualquer forma, jovem o suficiente para acreditar que algumas feridas simplesmente se esgotavam, como uma febre quebrava, como uma estação terminava, em vez da maneira como Saras realmente aprendera a carregar as suas. Não desaparecidas, apenas mais silenciosas, apenas com menos frequência, interpondo-se entre ela e o resto de um dia. Ela deixou a garota acreditar na versão mais fácil, não lhe custou nada, e parecia importar muito para Imogen. Esta ideia de que o que quer que Ashgard tivesse feito poderia ser totalmente superado, que uma pessoa poderia simplesmente chegar a um lugar novo e deixar a velha dor inteiramente na fronteira, da maneira como Saras deixara o anel no fundo de seu alforje. Ela não o deixara, de fato, inteiramente na fronteira. Ela apenas parara, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia se lembrar, de querer voltar para buscá-lo. Isso, ela estava começando a suspeitar, poderia ser o único tipo de parada que era realmente verdadeiro. O acordo comercial de Ashgard com a Guilda dos Comerciantes do Sul ruiu em menos de 2 semanas após o novo noivado. Não por uma única falha, mas por 100 pequenas omissões que ninguém fora designado para perceber. Harpa de Vazur recebeu os representantes da guilda pessoalmente, em um vestido escolhido para a ocasião, e os encantou por quase 1 hora antes que alguém pensasse em mencionar a tabela de tarifas. Ela sorriu durante as partes que não entendia e assentiu durante as partes que não ouvia. Uma remessa mal encaminhada, uma tarifa mal calculada.
Um representante da guilda esperando 3 dias por uma audiência que costumava levar uma tarde para ser arranjada. Eden assinou os termos de substituição sem lê-los completamente. Ele não entenderia por meses o que aquela única assinatura eventualmente lhes custaria, ou quanto disso já havia sido decidido em uma sala onde o charme substituíra o conselho. Enquanto isso, a biblioteca de Larkhaven era menor que a de Ashgard e mais bem utilizada. Saras descobriu isso por acaso, ao devolver um livro que pegara emprestado sem pedir permissão a ninguém, e encontrou o bibliotecário, um homem mais velho chamado Thine, manchado de tinta e despreocupado com o fato de uma estranha estar lendo suas prateleiras sem apresentação. Você o trouxe de volta mais cedo. Eu terminei. Ele olhou para ela direito pela primeira vez, da maneira como um homem olha para alguém que acabou de dizer algo que ele não esperava ouvir em sua própria biblioteca. Ninguém termina esse mais cedo. Ela não explicou que lera mais rápido a vida inteira do que qualquer um ao seu redor jamais notara, porque notar o que ela lia nunca importara tanto quanto notar o que ela corrigia. Ele não perguntou mais. Ele simplesmente encontrou para ela um segundo livro, mais adequado, e não disse mais nada sobre isso, o que a essa altura ela reconhecia como a forma mais afetuosa de boas-vindas de Larkhaven. Foi Imogen quem arranjou o passeio 3 dias depois, com a transparência de alguém que nunca tivera sucesso em sutileza e parara de tentar. Você não viu nada além dos muros do castelo? Ela anunciou como se isso fosse um erro que exigisse correção imediata. Rhea vai cavalgar para os pastos do norte de qualquer maneira. Você vem? Ele pediu companhia. Ele vai. Imogen já estava na metade do caminho para fora da porta. Ele só não sabe ainda. Ela estava previsivelmente certa. O calor chegara de vez, pleno verão. O tipo que os salões de pedra de Ashgard nunca deixaram entrar. O tipo que fazia os campos parecerem dourados em vez de meramente verdes. Saras cavalgou ao lado de Rhea em um silêncio que deixara de parecer distância em algum momento nas últimas semanas. Embora ela não pudesse dizer exatamente quando, ele não o preencheu com conversa. Ele raramente o fazia, mas a seu papo mas apontava coisas enquanto passavam, um marco de fronteira que fora disputado por uma década antes de seu pai resolvê-lo. Um trecho de pomar plantado no ano em que ele nasceu, oferecendo-os da maneira como alguns homens oferecem elogios, com moderação e apenas quando são verdadeiros. Você conhece cada campo por sua história. Eu sei o que aconteceu na terra em que meu povo vive. Ele disse isso sem peso, como se fosse simplesmente o mínimo que uma pessoa poderia fazer. Edian sabia o que sua terra produzia. Há uma diferença. Ela não respondeu a isso. Ainda estava aprendendo o quanto lhe custava alguns dias ouvir o nome dele falado tão abertamente, sem malícia, como se ele fosse simplesmente um fato em vez de uma ferida. Eles pararam no lago depois do meio da tarde. Os cavalos foram deixados para pastar na linha das árvores. A água estava parada e brilhante sob o sol, cercada por grama amaciada pelo calor. Imogen diz que as pessoas costumavam acreditar em coisas sobre este lago. Elas ainda acreditam. Uma pausa. A sua pausa usual. A que ela aprendera que significava que ele estava decidindo quanta verdade dar a uma pergunta. Dizem que quem nada nele deixa algo para trás. Uma velha dor, um velho nome, o que quer que tenham vindo carregando. Você acredita nisso? Não. Ele olhou para a água em vez de para ela. Eu acho que as pessoas simplesmente se sentem mais leves quando a água está quente e ninguém as está observando. Elas dão o crédito ao lago. Ela quase sorriu com isso, a coisa mais próxima de humor que já ouvira dele, seco e sem aviso. Ninguém as está observando. As palavras se assentaram em algum lugar que ela não esperava. 6 anos. Ela fora observada constantemente, medida, avaliada, pesada contra o que não conseguia produzir. Até mesmo sua dor fora observada no final, por uma corte inteira que queria ver como ela receberia a notícia. Aqui havia a água e a grama, e um homem que já lhe dissera que não se importava com o que o lago merecia. Foi ela quem se moveu primeiro. Ela não planejara. Simplesmente se encontrou na beira da água, e então nela, o choque frio dando lugar quase instantaneamente às águas rasas aquecidas pelo sol, e pela primeira vez em mais tempo do que conseguia medir, ela riu genuinamente, sem querer, de nada em particular, exceto pela pura estranheza de estar em um lugar onde ninguém exigia nada dela. Rhea a observou da margem por um momento antes de segui-la,
Ele não falou quando a alcançou. Isso também se tornara familiar. Seus silêncios diziam mais do que as declarações da maioria dos homens, e este dizia algo que ela ainda não estava pronta para nomear. Você não faz isso. Seguir sem pensar primeiro. Eu pensei primeiro. A água se movia suavemente entre eles. Eu decidi rapidamente. Isso é novo. Você torna algumas coisas mais fáceis de decidir. Ela olhou para ele por um longo momento, o tipo de olhar que diz tudo o que uma pessoa passou anos sem dizer. Ele não desviou o olhar, o que foi resposta suficiente. Nenhum deles se moveu em direção à margem. Não havia ninguém para vê-los, nenhum conselho, nenhuma corte, ninguém esperando para decidir o que isso significava sobre qualquer um deles. Ocorreu-lhe distantemente que este poderia ser o primeiro desejo que ela se permitira ter em 6 anos, sem primeiro calcular o que lhe custaria. Quando ele finalmente fechou a distância, não foi súbito. Foi o fim de algo que vinha chegando há semanas. Ela o encontrou no meio do caminho porque, pela primeira vez, não havia nada a gerenciar antes de se permitir querê-lo. O beijo foi sem pressa, como tudo sobre ele parecia ser, como se ele já tivesse decidido que valia a pena fazer isso direito e estivesse simplesmente esperando a quantidade certa de silêncio passar primeiro. Quando terminou, nenhum deles se moveu para explicá-lo. O lago não fez isso. Não, ele não soltara a mão dela. Imagino que não. Eles voltaram enquanto a luz se tornava longa e dourada sobre os campos, dizendo muito pouco, embora pela primeira vez desde que cruzara a fronteira, o silêncio entre eles parecesse algo que ela estava guardando, em vez de algo que havia perdido. Imagine estava esperando no pátio quando eles retornaram, esperando como sempre fazia, como se simplesmente soubesse. Seus olhos foram da bainha úmida de Saras para o espaço entre suas mãos, ainda próximas, quase se tocando. Ela não disse absolutamente nada. Ela sorriu uma vez, mais para si mesma do que para qualquer um deles, e se afastou sem uma palavra, o que disse a Saras que ela não precisava de uma. Foi só mais tarde, sozinha em seu quarto, que a tranquilidade da tarde começou a se desfazer nas bordas. Ela conhecia essa forma, não a água, não o homem, a forma da coisa em si. Primeiro um gesto, depois uma proximidade que parecia segurança, e então, eventualmente, uma expectativa que ela não veria chegando até que já tivesse decidido o que ela devia. Ela vivera dentro dessa forma por 6 anos, antes que terminasse em um salão cheio de testemunhas. Ela disse a si mesma que precisava de alguns dias. Não examinou muito de perto do que estava se protegendo, apenas que o próprio desejo a assustara mais do que a água. Rei não perguntou porque ela se manteve na ala leste nos dias que se seguiram. Ele simplesmente lhe deu o espaço, da maneira como dava a maioria das coisas, sem exigir uma explicação primeiro, confiando que se ela quisesse dizer algo, eventualmente o faria. Nenhum deles ainda entendia que acabavam de fazer, separadamente, exatamente o que acreditavam ser o mais gentil para o outro, e que era quase o mesmo erro. Avisado de 2 maneiras diferentes, Ashgard perdeu a guarnição do leste antes do fim do mês, não para um exército, mas para a negligência. O comandante que solicitou reforços esperou 3 semanas por uma resposta que costumava levar 3 dias. Quando chegou, a passagem já havia mudado de mãos. Ninguém na corte soube dizer precisamente quem falhara em encaminhar o pedido. Várias pessoas, na verdade, insistiram que nunca o haviam recebido. A distância entre eles se quebrou primeiro do lado dela, embora nenhum deles chamasse de quebra. Ela o encontrou na sala de mapas na 4ª manhã, debruçado sobre uma disputa de fronteira que claramente não era dele para resolver, fazendo-o de qualquer maneira porque ninguém mais o fizera. Ela não se desculpou pelos dias que se mantivera na ala leste. Ele não lhe pediu. Você tem evitado o pátio. Eu estive pensando na água, no que veio depois dela. Isso lhe rendeu todo o peso de sua atenção. O tipo que ele dava lentamente, como se decidisse quanto dela um momento merecia. Eu não tomei os dias como uma resposta. Eu os tomei como uma pergunta que você ainda não estava pronta para fazer. Ela não esperava ser entendida com tanta precisão, e isso desfez algo nela que 4 dias de solidão não conseguiram resolver. Ela se sentou em frente a ele em vez de sair, e nenhum deles mencionou o lago novamente, embora o espaço entre suas mãos na mesa tivesse se fechado consideravelmente quando ela se levantou para ir. Foi o suficiente. Ele não precisava de mais do que isso, e ela estava aprendendo lentamente que ele raramente precisava.
O velho jardineiro a encontrou naquela mesma tarde, ajoelhada sobre uma ameixeira da qual ele já havia desistido. Raízes afogadas por uma primavera chuvosa, casca amolecida na base. Ela lhe mostrou onde podar, o que sua mãe lhe ensinara uma vida antes de Ashgard, um fato que ela não falara em voz alta em 6 anos, porque ninguém lá jamais perguntara o que ela sabia que não fosse útil a um reino. Ele ouviu tudo. Agradeceu-lhe 2 vezes, ao que ela não estava acostumada, e não soube o que fazer em nenhuma das vezes. Bramble começou a segui-la no dia seguinte. Ninguém o chamou. Ele simplesmente apareceu em sua porta uma manhã. Um velho cão de caça de focinho grisalho que pertencia, por todos os relatos, a Rhee. E ficou lá, despreocupado com a confusão dela, até que ela desistiu de tentar mandá-lo de volta. No final da semana, ele dormia do lado de fora de seu quarto todas as noites. Rhee o encontrou lá uma vez e não disse nada sobre isso na hora, embora a casa tenha notado, da maneira como as casas notam tudo, eventualmente. Ele perguntou a dela sobre isso primeiro, de passagem, da maneira como perguntava a maioria das coisas que realmente lhe importavam. Ela lhe pediu alguma coisa? Dela não levantou os olhos da massa. Nenhuma vez. Ele fez a mesma pergunta ao jardineiro 2 dias depois. A resposta foi a mesma. Ele perguntou a Tain na biblioteca, esperando a essa altura ouvir algo diferente. Nunca. Pega emprestado, devolve cedo. Nunca pediu nada. Rhee pensou nisso pelo resto do dia, da maneira como pensava em qualquer coisa que não se encaixasse no padrão que esperava. Ele conhecera pessoas que queriam coisas dele a vida inteira. Terra, favor, uma decisão inclinada em sua direção. Ele nunca conhecera alguém que vivesse em sua casa por 2 meses e não pedisse absolutamente nada. Ele ainda não tinha um nome para o que aquilo despertava nele. Teria em breve. Por enquanto, simplesmente ficava lá, sem solução. Da maneira como Bramble se sentava do lado de fora de sua porta todas as noites, sem que ninguém lhe dissesse. Naquela noite, sozinha, Saras pegou o papel pela primeira vez desde que cruzara a fronteira. Ela não planejara. Chegou da maneira como os velhos hábitos chegam, sua mão se movendo antes que ela decidisse qualquer coisa. Anotando o que se lembrava sem se permitir pensar muito no porquê. As rotas de suprimento da guarnição do leste. Os nomes de 3 comandantes leais, apenas porque nunca lhes fora pedido mais. O celeiro que ficava vazio 2 semanas antes de cada colheita, confiavelmente, todos os anos em que ela o supervisionara. Ela preencheu 2 páginas antes de parar. Leu-as de volta lentamente à luz de velas e entendeu, não com drama, apenas com a certeza silenciosa de alguém finalmente nomeando uma coisa para si mesma. Que escrevera aquilo não para usar, mas porque carregá-lo em silêncio havia se tornado seu próprio tipo de peso. Toda a maquinaria de um reino, memorizada e não gasta, ainda vivendo em suas mãos. Ela pensou no anel no fundo de seu alforje. Ela também não o jogara fora. Mas um anel era apenas dela para guardar ou largar. Isso era diferente. Isso ainda era de Ashgard, em cada linha. E ela não queria ser a mulher que carregava um reino dentro de si pelo resto da vida, esperando para ver o que poderia valer para alguém. Ela segurou as páginas sobre a vela até que pegassem fogo. Colocou-as na lareira e observou até que não houvesse mais nada para ler. Ela não se sentiu triunfante. Sentiu-se pela primeira vez em meses, totalmente descarregada, como se finalmente tivesse largado algo que carregava há tanto tempo que esquecera que tinha peso. Do lado de fora de sua porta, Bramble se mexeu, suspirou uma vez e voltou a dormir. Da maneira como fazia todas as noites agora, como se já tivesse decidido, muito antes de qualquer outra pessoa naquela casa, exatamente onde pretendia ficar. 2 das mais antigas casas nobres de Ashgard se retiraram do Conselho Real na mesma semana, silenciosamente, sem queixa formal. Da maneira como as velhas famílias partem quando deixam de acreditar que algo vale a pena ser salvo, em vez de quando decidem lutar por isso. Harpa notou outra coisa deixando o salão junto com eles. O último resquício de atenção que Eden um dia lhe dera, quando ela ainda era nova o suficiente para ser confundida com uma solução. Ele era cortês com ela. Ele nunca, em todos esses meses, lhe perguntara o que ela pensava. Ela se casara com uma coroa. Estava começando a entender que não se casara com um marido. Edian notou os assentos vazios do conselho antes de entender o que significavam. Ele continuaria sem entender por um tempo, ainda que um conselho não se esvazia sozinho.
Ele é esvaziado, uma ausência decepcionada de cada vez. É o auge do verão. Ninguém fez nada agradável em semanas, Ray incluído, especialmente Ray. Eles acabaram no lago ao meio-dia. Imagine, Saras, a comida fria de pão e frutas de verão de dela. E Ray, que alegara ter relatórios para terminar e apareceu em menos de uma hora de qualquer maneira, sem explicar por que os relatórios aparentemente podiam esperar. Bramble chegou por último, sem ser convidado, e se instalou diretamente entre Saras e a comida, com a confiança de uma criatura que nunca ouvira um não em sua vida. Ele não costumava gostar tanto de ninguém. Ray observou o cão observar o pão de Saras com desejo aberto. Ele me tolerava. Mal tolera os rapazes do estábulo. Ele tem bons instintos. Imogen disse isso totalmente satisfeita consigo mesma. Mais tarde, enquanto Ray entrava na água para verificar uma linha de pesca que Imogen jurava ainda estar amarrada em algum lugar nos juncos, Imogen se virou para Saras com o foco que reservava para perguntas que claramente vinha aguardando. Me ensine a trança de novo, direito desta vez. Quero me lembrar sem que você a faça para mim. Saras lhe mostrou 2 vezes, paciente com os dedos desajeitados da garota, e na terceira tentativa, Imogen conseguiu algo próximo do certo. Ela a usou assim pelo resto da tarde, e quando um dos rapazes do estábulo passou e comentou que seu cabelo parecia diferente, Imogen respondeu antes de pensar no que a resposta revelava. Saras me ensinou. Ela disse isso simplesmente, da maneira como um fato é declarado em vez de confessado, e não pareceu notar, como Saras notou, que em algum momento nos últimos 2 meses, esta garota começara a buscar uma versão de si mesma que se parecia um pouco mais com a mulher trançando seu cabelo à beira do lago. Elas passaram o resto da tarde nas coisas que Imogen decidira, sem ser solicitada, que queria saber. Como ler os livros de contabilidade de uma casa sem um intendente sobre seu ombro. Como saber, pela maneira como um servo respondia a uma pergunta, se estavam dizendo toda a verdade ou apenas a metade confortável. Como se sentar em uma sala cheia de homens que esperavam que ela não dissesse nada e dissesse exatamente o suficiente. Ninguém me ensinou nada disso. Imogen disse isso mastigando uma ameixa, totalmente despreocupada com o quanto estava admitindo. Eles me ensinam a abordar e qual garfo usar. Ninguém te ensina como realmente administrar alguma coisa. Eles não acharam que você precisaria. Eu vou precisar de tudo isso. Ela disse isso com a certeza categórica de alguém que já decidira seu próprio futuro e simplesmente ainda não contara a ninguém. Ray vai precisar de alguém que possa manter este lugar unido quando ele estiver por aí sendo um alfa sobre as coisas. Pode muito bem ser eu. Ray voltou dos juncos, encharcado até o joelho e sem peixes, a tempo de pegar apenas o final disso, e algo cruzou seu rosto que Saras não conseguiu nomear. Orgulho, talvez, ou a dor de ver alguém que ele amava crescer mais rápido do que ele notara acontecer. Foi dela, chegando mais tarde com uma segunda cesta e ficando para fofocar na sombra, quem disse a coisa que pairou sobre a tarde como o último calor do dia. Aquela garota vai dar uma ótima mãe de filhas um dia. O jeito que ela leva para ensinar. O comentário não foi dirigido a ninguém. Dela não pretendia que ele caísse da maneira que caiu. Mas Imogen, sem levantar os olhos da grama que estava trançando em uma segunda imitação pior do trabalho de Saras. Respondeu antes que qualquer outra pessoa pudesse preencher o silêncio. Ela seria uma boa mãe agora. Não do jeito que as pessoas geralmente querem dizer. Um encolher de ombros, totalmente despreocupada com o que estava dizendo, ou quem estava ouvindo, apenas não do jeito que qualquer um esperava. Ninguém a corrigiu. Ninguém lhe pediu para explicar mais. Saras não disse absolutamente nada, porque não havia nada a dizer que não teria quebrado algo em sua voz que ela não queria que ninguém naquele lago ouvisse. Ray era o único que a observava quando foi dito. Ele não desviou o olhar e não lhe ofereceu nada tão desajeitado quanto simpatia. Ele simplesmente deixou o momento passar, da maneira como deixava a maioria das coisas passar, completamente sem apressá-la, e estendeu a mão algum tempo depois para pegar a fruta que Bramble vinha tentando roubar de sua mão, o que foi sua própria forma de misericórdia, dando-lhe outro lugar para olhar. O sol estava baixo quando eles arrumaram as coisas para ir embora. Imogen caminhou à frente com Bramble, narrando algo para ele que não lhe interessava. E por um momento, Saras e Ray ficaram sozinhos no caminho, o lago atrás deles, o castelo ainda não à vista.
Ela não está errada, sabe? Sobre nada disso. Saras não respondeu imediatamente. Ela descobriu pela primeira vez que não precisava. Edian convocou a mobilização no auge do verão. 3.000 homens, uma rota através das passagens do sul e um alvo que tinha menos a ver com a recuperação de território do que com provar a um conselho que deixara de acreditar nele, que ele ainda podia tomar algo pela força, já que falhara em manter qualquer coisa pelo cuidado. As aldeias do sul estavam diretamente no caminho dessa prova, indefesas, porque ninguém no comando de Ashgard pensara em perguntar o que havia além da cordilheira que pretendiam cruzar. A notícia chegou a Larkhaven através de um comerciante 3 dias antes de chegar a qualquer autoridade. As bandeiras de Ashgard se reunindo na passagem sul, uma rota que, apenas pelo terreno, passava diretamente por 3 aldeias agrícolas que nunca tiveram um muro em sua história, porque ninguém jamais precisara atacá-las daquela direção. Rei leu o relatório 2 vezes na longa mesa, com Saras de pé em frente a ele, e disse a coisa claramente, porque não havia outra maneira de dizer. Não há fortificação ao longo daquela cordilheira. Se a coluna dele passar por lá, aquelas aldeias não têm nada entre elas, e 3.000 homens que foram instruídos a levar algo para casa. Ele não ordenará isso contra civis. Ele não precisará. Rei pousou o relatório. Um exército se movendo rápido por terreno desconhecido não distingue. Ele apenas se move. Ela conhecia a cordilheira. Conhecia-a por 6 anos. Sabia qual passagem inundava, qual se mantinha durante o outono, qual os próprios batedores de Ashgard evitavam, porque o terreno se tornava instável em tempo chuvoso, e ninguém nunca se dera ao trabalho de consertá-lo. Ela não disse nada disso. Ela queimara as páginas. Dissera a si mesma, observando-as pegar fogo, que acabara de ser uma mulher que carregava a maquinaria de um reino dentro de si, esperando para ver o que poderia valer. Ela quisera dizer isso, ela ainda queria. Ela não dormiu naquela noite. Sentou-se com o conhecimento da mesma forma que um dia se sentara com um livro de contabilidade que se recusava a bater, revirando-o, procurando a versão de não fazer nada que não terminasse com crianças em uma fazenda, ouvindo cavalos antes do amanhecer. Não havia uma. Ela se levantou antes da primeira luz e encontrou no fundo de seu velho alforge, sob o anel que nunca jogara fora, um mapa gasto que carregara mais por hábito do que por propósito. Ele apenas apontava. O conhecimento ainda era dela. Rei a encontrou lá uma hora depois, o mapa aberto sobre a mesa. Ele não perguntou o que a fizera mudar de ideia. Ele esperou, da maneira como esperava por tudo, até que ela estivesse pronta para dizer por si mesma. A outra passagem. Ele ouviu enquanto ela o traçava. Mais estreita, mais lenta, um dia inteiro à frente da rota que a coluna de Éden pretendia tomar, saindo do outro lado da cordilheira antes que ele pudesse alcançá-la. Se os homens de Rei tomassem aquele terreno primeiro, a coluna não teria para onde ir senão contornar. Silêncio depois. Então, por que agora? Ela olhou para a janela. Lá fora, os homens ainda não haviam sido informados de que iriam cavalgar. Porque crianças vivem lá. Ele não pressionou por mais. Ele a estudou em vez disso. Não da maneira como a estudara em seu primeiro encontro, procurando por uma mentira, mas da maneira como um homem olha para alguém em quem já decidiu confiar e só agora está entendendo todo o peso disso. Você pode viver com isso? Eu não poderia viver com a outra escolha. Ele tocou a mão dela uma vez sobre a mesa. Não pedia nada. Dava tudo. Então cavalgamos em 1 hora. Ela ficou no pátio depois, observando os homens se reunirem mais rápido do que jamais vira Ashgard se mover para qualquer coisa. Se isso fosse vingança, ela pensou, eu teria ficado em silêncio. Ela não retornara a Ashgard. Ela levara Larkhaven com ela. A passagem resistiu. A coluna de Ashgard encontrou a rota da montanha bloqueada antes do amanhecer e deu meia volta um dia inteiro antes de chegar às aldeias. Nenhuma batalha lhe foi travada. Nenhuma aldeia queimou. A história que chegou à corte de Ashgard depois foi simplesmente que a campanha falhara silenciosamente, sem espetáculo, da maneira como a maioria dos fracassos de Éden começara a falhar naquele ano. Foi o conselho, não Éden, quem finalmente fez a pergunta que importava. Eles estavam revisando os fracassos da estação, o colapso do comércio, os assentos vazios do conselho, a guarnição perdida sem uma batalha, quando um dos lordes mais velhos, cansado a ponto de não ter mais diplomacia,
Perguntou quem costumava cuidar dos relatórios do leste antes de começarem a chegar atrasados. Lady Saras, alguém respondeu antes de se lembrar tarde demais que o nome não deveria mais ser falado naquele salão. Ededian não o repreendeu. Ele fez outra pergunta em vez disso. Quem organizava as contagens do celeiro? Uma pausa. Lady Saras, as audiências comerciais. Lady Saras, as linhas de suprimento do comandante do leste. Desta vez, ninguém respondeu imediatamente. Foi o intendente mais velho, finalmente, quem quebrou o silêncio, porque alguém tinha que fazê-lo. Lady Saras. Tudo isso, por 6 anos. Edian não disse nada por um longo tempo. Ele passara meses atribuindo cada perda à sua própria causa. Um escriturário descuidado, uma estação azarada, um tratado mal redigido. Ele entendeu agora, sentado em uma câmara do conselho mais vazia do que estivera em uma década, que não perdera 6 coisas separadas. Ele perdera a única coisa que mantinha nas outras 6 unidas. Ele tentou escrever para ela naquela noite. E descobriu que não tinha prática nisso. 6 anos de decisões transmitidas, e nenhuma delas jamais exigira que ele encontrasse as palavras certas para uma mulher que ele havia injustiçado. A primeira página foi para o fogo, meio escrita. A segunda a seguiu. Na terceira tentativa, ele parara de tentar explicar qualquer coisa e simplesmente perguntou, em 5 linhas, se ela consideraria retornar, sua posição restaurada, seu título, quaisquer termos que ela exigisse. Chegou a Larkhaven em uma semana. Saras a leu uma vez, de pé, no pátio com Bramble a seus pés, e não a leu novamente. Ela não a mostrou a Rhee. Não precisava decidir nada sobre isso, porque não havia mais uma pergunta nela que exigisse uma resposta dela. Ela nunca responderia. Não por crueldade, embora Eden passasse muito tempo acreditando no contrário. Rhee a encontrou lá algum tempo depois, a carta ainda dobrada em sua mão. Dele? Sim. Ele não perguntou o que dizia. Ele perguntou, em vez disso, a única coisa que parecia importar para ele. Você precisa de algo de mim? Não, uma pausa. Acho que é a primeira vez na minha vida que alguém me pergunta isso e quer dizer a pergunta inteira. Eles caminharam pelo pátio sem falar mais. Bramble, os seguindo em seu próprio ritmo sem pressa. Foi apenas quando chegaram ao portão distante, a carta há muito esquecida em seu bolso, que Rhee fez a outra pergunta, a que ele aparentemente vinha carregando desde o lago. Você sempre foi assim? Mesmo antes de Ashgard. Ela considerou honestamente da maneira como considerava a maioria das coisas que ele lhe perguntava. Sempre. Ele não disse mais nada. Ele não precisava. Ela estava lá aprendendo, a coisa mais próxima que ele tinha de uma declaração, o simples ato de acreditar nela da primeira vez, sem exigir que ela provasse 2 vezes. As conversas formais começaram em um mês, os enviados de Ashgard cruzando para Larkhaven, sob uma bandeira que nenhum dos reinos precisara levantar em mais de uma década. Na manhã em que a mesa foi posta, todos os assentos estavam ocupados, exceto um. Rhee estava na cabeceira, papéis na mão, e não começou. Ele esperou. Saras atravessou a sala e ocupou o assento vazio ao lado dele, não atrás dele, não a uma distância respeitosa adequada a uma conselheira, mas ao lado, onde a mesa aparentemente fora arranjada para esperá-la o tempo todo. Só então ele abriu a sessão. Os termos levaram a maior parte da manhã para serem acertados. As rotas comerciais devolvidas, a guarnição disputada, a fronteira que ninguém jamais precisara marcar antes daquele ano. Eden sentou-se do outro lado da mesa com a imobilidade de um homem que ensaiara aquela sala muitas vezes em sua cabeça e achara a versão real menor do que temia e pior do que esperava. Ele notou a mão dela antes que alguém dissesse uma palavra de substância. Nenhum anel nela. Ele não perguntou. Não havia mais nada nele que tivesse o direito. Harpa sentou-se a 2 assentos dele, vestida para a ocasião da maneira como se vestia para todas as ocasiões agora, presente sem ser consultada. Ninguém na mesa se virou para ela para uma recomendação. Ela há muito tempo deixara de esperar que o fizessem. Foi um dos enviados de Larkhaven, no meio da 2ª hora, que dirigiu a pergunta a ela sem hesitação, da maneira como uma pessoa pergunta a qualquer um cuja opinião já se provou valer a pena. Lady Saras, sua recomendação sobre a Rota do Leste. Ela a deu claramente, da maneira como dava a maioria das coisas, o padrão de inundação, a estação que favorecia, o custo de ignorar qualquer um dos dois.
Ninguém olhou para Ree primeiro para ver se ela tinha permissão para responder. Ninguém olhou para Eden. Eden entendeu, observando aquilo acontecer, que era a coisa que ele nunca lhe dera em 6 anos. Não terras, não título. A simples ausência de qualquer pessoa precisar pedir permissão para a voz dela. Perto do final da sessão, um lorde mais velho da própria delegação de Ashgard, esperando talvez salvar algo da manhã, perguntou se Larkhaven pretendia quaisquer outras condições, reparações, concessões, alguma conta ainda a ser acertada. Não. Saras disse isso antes que Ree pudesse responder por ela, embora ele não o fizesse. Nenhuma. Edian olhou para ela por um longo momento. Ele viera desta mesa, preparado para um acerto de contas. Ele não se preparara para a ausência de um, e descobriu que isso lhe custou muito mais do que qualquer acusação teria custado. A porta se abriu antes que o silêncio pudesse terminar. Imagina atravessou a sala sem pedir licença a ninguém, da maneira como atravessava a maioria das salas, e se acomodou no espaço vazio ao lado da cadeira de Saras, como se sempre lhe pertencesse. Nenhuma explicação oferecida, nenhuma necessária. Bramble a seguiu um momento depois e se deitou aos pés de Saras, com a certeza sem pressa de uma criatura que há muito tempo deixara de precisar que lhe dissessem onde ficar. Ninguém na mesa comentou sobre nenhuma das chegadas. Edian não precisava que o fizessem. Ele passou 6 anos medindo o que uma pessoa poderia dar a um reino. Ele entendeu, ao ver uma garota se apoiar naturalmente em uma mulher que ele um dia chamou de inútil, e um cão escolher o chão dela em vez do de qualquer outra pessoa que estava olhando para a coisa que dissera à corte que ela não conseguiu fornecer. Não um herdeiro, uma família. Ela construíra uma em menos de uma estação, com pessoas que não lhe deviam nada, em uma casa que não era sua para começar. Ela fizera isso uma vez antes também, em um reino que ele governara. Ele simplesmente nunca o chamara assim. Foi Ree quem falou por último, uma vez que os termos estavam praticamente acertados. A sala já se relaxando na tranquilidade de homens que terminaram a parte difícil de seu trabalho. Ele não se levantou. Ele não levantou a voz. Ele nunca o fazia. Ele simplesmente se virou para ela na frente de ambas as delegações. Na frente do homem que um dia lhe dissera exatamente o que ela valia em um salão cheio de testemunhas. O que você acha? Era, na superfície, nada demais. Uma pergunta que qualquer conselheiro poderia receber no final de qualquer negociação. Eden a ouviu de forma diferente. Ele governara ao lado desta mulher por 6 anos e nunca, em todo esse tempo, lhe fizera essa pergunta na frente de ninguém. Ele lhe dissera o que aconteceria. Ele lhe dissera o que decidira. Ele nunca se virara para ela em uma sala cheia de pessoas que importavam e perguntara o que ela pensava. Saras respondeu simplesmente. Um pequeno ajuste na cláusula do grão, nada mais. E a sala passou para isso como se nada de extraordinário tivesse ocorrido, porque para todos naquela mesa, nada havia neve. Era apenas um homem pedindo a opinião de uma mulher, como ele sempre fazia. Eden entendeu, observando, que esse era precisamente o ponto. Ela não fora recuperada. Ela não fora vingada. Ela se sentou onde se sentou, porque a mesa fora feita desde o início para esperá-la ali, ao lado, não atrás. E ninguém naquela sala precisou que lhe dissessem a diferença. Ele se levantou quando a sessão terminou e inclinou a cabeça para ela uma vez, formalmente, da maneira como faria com qualquer igual. Ela retribuiu e nada mais. Ele não pediu para falar com ela a sós. Ele entendeu finalmente que não havia mais nada a dizer que pudesse desfazer o que ele um dia dissera tão claramente na frente de uma corte inteira. Acreditando estar certo, ela o observou ir. Não se sentiu triunfante. Sentiu-se principalmente descarregada. A leveza particular de uma dívida finalmente quitada, devida por ninguém a ninguém mais. A mão de Imagine encontrou a dela sob a mesa brevemente antes que a garota se levantasse para seguir Ree para fora. Bramble ficou um momento a mais, apoiando todo o seu peso na perna de Saras antes de seguir os dois. Ela se sentou sozinha à mesa por um momento, no assento que sempre fora destinado a ela, e se permitiu finalmente acreditar. O lago parecia diferente no início do outono, a luz mais baixa, mais suave, a água não mais retendo o sol como fizera durante todo o verão. Bramble chegou primeiro, como sempre fazia agora, e entrou sem cerimônia, despreocupado com a temperatura de uma forma que o resto deles claramente não estava.
Está congelando. Imagina, anunciou, com água até os tornozelos e já se arrependendo. De quem foi essa ideia? Sua, Reed disse. Há 2 horas. Muito insistente. Eu retiro o que disse. Ela não retirou. Estava com água até os joelhos em 1 minuto, reclamando o tempo todo. E quando Sarah se juntou a ela, a reclamação se transformara em algo mais próximo do deleite. O tipo que só vinha de alguém que esquecera por um momento que a dignidade era algo a ser gerenciado. Hui ficou na beira um pouco mais, observando as duas antes de entrar na água sem anunciar, da maneira como fazia a maioria das coisas. Imagine nadou em direção à margem distante, eventualmente perseguindo algo que Bramble decidira que valia a pena perseguir. E por um tempo, eram apenas os dois. A água se acalmou e ficou quieta ao redor deles, como fora naquela primeira tarde de verão. Você ainda sente falta daquele lugar? Ela pensou honestamente, da maneira como considerava a maioria das coisas que ele lhe perguntava. Às vezes, sinto falta da mulher que eu era lá. Ela observou Imogen e o cão fazerem seu longo e barulhento caminho de volta em direção a eles. Mas eu não a trocaria pela mulher que me tornei. Ele não disse nada sobre isso, ele não precisava. Ele simplesmente pegou a mão dela sob a água, onde ninguém podia ver, embora a essa altura não houvesse mais ninguém que se importasse em ver. Imogen lhe perguntou uma vez naquela noite, voltando da água com o cabelo ainda pingando, se ela achava que algum dia deixaria Lark Haven, iria para outro lugar, começaria de novo como as pessoas às vezes faziam. Saras olhou para o castelo, iluminado e quente, contra a escuridão que se aproximava, para a garota ao seu lado que decidira, por nada mais que instinto, chamá-la de família antes que alguém lhe pedisse. Meu futuro já está aqui. Era a mesma palavra que Ashgard usara contra ela. A última coisa que lhe disseram que ela não conseguiu dar. Algumas palavras simplesmente esperam pela boca certa para levá-las para casa. Algumas portas, uma vez fechadas, merecem permanecer assim. Por esta, ela nunca mais olhou para trás. Muito obrigada por estar aqui até o final. Se esta história ficou com você, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu realmente adoro ouvir vocês. E se quiser mais histórias, inscreva-se. Faça parte da minha biblioteca. Uma nova história está sempre esperando. Vejo você na próxima.